Durante essas últimas semanas, a gente tem conversado sobre um tema em específico, e esse tema é discipulado. Através desse tema, a gente tem conversado como nós, como pessoas que participam de uma igreja, podemos ajudar outras pessoas a crescer com Cristo, a lidar com seus dilemas, com seus conflitos. No meio de tudo isso, a gente percebe que a gente depende inteiramente de Deus para cada uma das coisas que a gente está vivendo, para cada uma das coisas que a gente pode passar no nosso dia a dia. Por isso, hoje é nosso terceiro e último domingo falando sobre esse tema de discipulado. Existem alguns temas sensíveis e difíceis da gente tratar e hoje é um desses temas. Então, tenha a convicção de que tudo que a gente vai abordar aqui, meu anseio é que Deus fale ao seu coração, fale para o meu, e que a gente tenha uma visão equilibrada do que a palavra de Deus diz em todos os assuntos. Por isso, o nosso tema de hoje, ele se chama a Divina Terapia. Terapia é uma coisa muito comum falada hoje em dia. É um tema que a gente aborda na sociedade cada dia mais, e existe o termo de psicologia, existem várias coisas nesse sentido, mas hoje o que eu quero conversar com vocês é sobre o que a palavra de Deus diz e o equilíbrio que a gente pode encontrar nela. Por isso, deixa eu começar contando uma história para vocês. Às vezes eu peço para Deus que Ele me traga umas ilustrações que sejam do meu cotidiano. E aí nem sempre é tão divertido viver as circunstâncias e as situações. Vocês vão entender por quê. Terça-feira eu estava voltando bem cansado da igreja, não foi um dia muito tranquilo, eu estava pesado. Estava orando, estava pensando em tanta coisa. Chegando perto de casa eu escuto um barulho e pum! De repente eu olho para o lado, era o meu querido retrovisor. Tinha um outro querido retrovisor do carro estacionado, e a minha querida barbeiragem também permitiu eu não ver. Então, graças a Deus, o outro retrovisor não aconteceu nada. Mas, com o meu, ele deu aquela entradinha e o vidro quebrou, o espelho quebrou. Para quem conhece um pouco da legislação, a gente não pode dirigir sem um retrovisor, sem o espelho do retrovisor. O que eu fui mais que prontamente? Cheguei em casa, triste. No outro dia pela manhã, saí e fui então a algum lugar para encontrar o tal do vidro retrovisor. Cheguei então num rapaz e eu falei, tudo bom, tem retrovisor do C3 2009? Tenho, claro. Pegou o primeiro que tinha lá e colocou. Quando eu entrei no carro, eu começava a olhar para um lado e para o outro. De um lado eu via toda a rua atrás. Do outro eu estava vendo só o espelho do carro mesmo, só a roda do carro. Falei, gente, mas está tão estranho isso. Eu comecei a comparar e eu vi que enquanto o original, o padrão, ele tinha uma visibilidade gigante, eu conseguia ver tudo o que estava acontecendo atrás, o outro parecia um espelhinho de banheiro, que eu conseguia ver só a parte da rua mesmo. Então, para eu conseguir dirigir, eu ficava meio que olhando para um lado, para o outro, e foi muito difícil. Essa semana, então, foi a saga de buscar o espelho ideal, porque não dá para dirigir daquele jeito. E eu descobri que precisa ser o padrão original, precisa ser o espelho original, porque ele tem uma propriedade que ele é meio côncavo por dentro, então quando você coloca, ele tem um alcance muito maior de visibilidade para o motorista do que qualquer outro espelho. Existem algumas verdades dentro disso. A primeira verdade é, o espelho ele é útil, ele é importante. Através do espelho nós vemos coisas e ele vai nos ajudar. Agora existe um espelho padrão de retrovisor. E só esse espelho padrão, ele vai realmente ajudar a entender de fato o que está acontecendo. Vai dar uma visão correta e completa. Por que eu estou falando essa ilustração? Porque a palavra de Deus, ela é o nosso retrovisor completo, é o nosso padrão, é onde a gente conhece muito mais de nós mesmos e muito mais das pessoas ao redor, muito mais de quem Deus é e como Ele se manifesta no nosso meio. Esse é o espelho completo. Agora, existem outras coisas também, como a gente está falando hoje sobre terapia, o acompanhamento psicológico e outras coisas, que eles são espelhos, mas eles não podem ser o espelho padrão. Eu não estou dizendo da não validade de uma coisa, mas eu estou dizendo da palavra final e autoridade sobre a nossa vida. Se eu sou um cristão, a palavra final de autoridade sobre a minha vida precisa estar concretizada na palavra de Deus.
precisa ser o padrão, original. Não tem como ser uma outra coisa. Por que eu estou falando sobre isso? Principalmente nos jovens e em vários outros contextos também, eu tenho escutado algumas frases que a gente acaba comentando. A primeira frase que a gente escuta é: eu vou começar a fazer terapia porque eu preciso de alguém que me escute. Nossa, isso machuca o coração, porque, sério, se é esse o motivo, não tem ninguém que te escute, eu acho que a gente está falhando como igreja. Porque nós deveríamos aprender a escutar as pessoas e poder estar junto com as pessoas. O segundo é, eu vou falar com o meu terapeuta para ver o que ele acha sobre o assunto. Obviamente é importante ter referências externas e a gente vai falar diretamente sobre isso. Agora, se não é a palavra de Deus que vai me conduzir, ou se não é ela que vai me mostrar realmente quem eu sou e o que tem dentro de mim, dificilmente eu vou ter uma visão completa. Dentro disso, eu não vou entrar em discussão de ciência, não vou entrar em discussão de questões clínicas, traumáticas e toda essa validade que essa área vai abordando e vai auxiliando. Não é o meu mérito hoje, mas sim o que ocupa a autoridade final na sua e na minha vida. O que de fato é o principal. E pensando em discipulado, de que forma nós como igreja podemos ajudar uns aos outros. Eu espero realmente que depois dessa mensagem a gente continue saindo amigos. Que a gente não perca nenhum relacionamento, mas que a gente saia próximos, porque eu quero abordar a palavra de Deus, não minha opinião, e essa tem sido a minha oração. Quando eu estava sentado ali, a minha oração é: Deus, se o Senhor não for comigo, eu não subo. Se o Senhor for, eu vou. Que a gente possa ter uma visão equilibrada. Essa é a minha oração. E que a palavra final sobre a nossa vida, a autoridade final, ela esteja na palavra de Deus. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso e vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Porque de fato, se nós cremos que a palavra de Deus transforma, pode transformar situações, o meu coração, os dilemas da minha vida, não tem como eu não utilizar ela como primeiro padrão da minha vida. Eu preciso. Pensando em tudo isso, eu queria orar mais uma vez com você. E eu queria orar mais uma vez para que seja Deus a falar o nosso coração e que a gente possa estar ouvindo a palavra dEle. Senhor Deus, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que as coisas que tem dentro de mim não são boas. Eu sei que o meu coração ele é corrupto em tantas coisas. Mas eu quero te clamar, Pai, e te pedir que o Senhor fale ao coração de cada um aqui. Que seja o Senhor a aparecer, como a gente começou o culto. Esse culto é para Ti. Não é para mim, não é para nenhum de nós, é só para Ti, Deus. Que o Senhor possa estar engrandecido através do louvor que a gente ofereceu, da mensagem, através principalmente do coração rendido de cada um aqui a Ti. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Muito bem. Se você tem a sua Bíblia, eu queria te convidar a abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, de 16 a 17. Depois da história divertida do retrovisor, que eu ainda estou procurando o original e o padrão, eu fiquei lembrando de uma outra história sobre carros. Eu não tenho muita sorte com carro, tá? Acho que Deus gosta de botar ilustrações na minha vida através disso. Meus pais, há uns anos atrás, eles compraram um Monza. Antes eles tinham um Santana, então eles compraram um Monza. Na época, era a Ferrari dos carros, ao meu ver. Era um carro bonito, vinhozinho, estava incrível chegando na garagem. E obviamente eu, como um bom adolescente, a primeira coisa que eu queria fazer era descobrir o que todos os botões faziam dentro daquele carro. Eu cheguei dentro do carro e comecei a apertar botão e aí não sabia o que estava acontecendo. Então de repente eu descobri que na chave tinha um esqueminha que era o alarme. Mas ele não era um alarme normal de apertar o botãozinho e apitava para acionar. Você tinha que passar no vidro do carro aquele tokenzinho, aquele botãozinho, e aí ia dar um pip, e aí acionava o alarme. A única questão é que eu não tinha visto como tirar o alarme, só como acionar. Então, quando meus pais chegaram, eu falei: olha que legal. Pip, viu? Está trancado o carro. E agora como é que abre? Eu não sei. E a gente ficou por horas tentando, porque dava o pip,
E começou a tocar o alarme. E aí começou a tocar o alarme. E aí todo mundo da vizinhança já estava orando, falou, o que está acontecendo? Estão roubando um carro na garagem? O que aconteceu? Todo mundo correndo e eu apavorado. E tentamos, até que enfim descobriu que tinha que passar mais de uma vez ali para desacionar o alarme. Então houve um silêncio na vizinhança. A verdade é que todo carro tem um manual. E eu não fui esperto o suficiente para ver o manual do carro, para descobrir como acionava e como tirava também, como desacionava esse alarme. O manual de um carro, o manual que existe de produtos, ele nos serve para várias coisas. Primeiro, ele é o padrão do próprio autor sobre o produto fabricado. O autor, o engenheiro, o responsável por tudo isso, fez um manual dizendo do funcionamento de todo aquele veículo, das coisas que você pode fazer e das coisas que você não pode fazer, das coisas que com o tempo darão problema e das coisas que com o tempo farão uma manutenção preventiva. Tudo isso está no manual do carro. Agora, seja sincero comigo, poucas vezes a gente vê o manual do carro para poder usar o carro. A grande verdade é que nós temos um manual da nossa vida. Um manual que o autor da criação, o autor da nossa vida, que nos conhecia desde a eternidade passada, conhece cada um dos nossos dilemas, tudo que a gente vive. Ele escreveu um manual explicando, ensinando e abrindo como funciona o seu coração e como funciona o meu coração. As áreas aonde a gente está perdido e precisa de uma ajuda, e as áreas aonde Deus precisa ser suficiente em nós. As áreas das quais nós não podemos fazer e a gente precisa evitar, porque vai fazer mal para a nossa vida. E as áreas das quais a gente precisa se aproximar, que vão curar o nosso coração. A palavra de Deus, ela é um manual perfeito para mostrar ao meu coração e o seu coração o comportamento de cada momento da nossa vida e também com nossa relação com as outras pessoas e principalmente com o nosso próprio Criador. Esse manual existe e a gente precisa aprender a conhecer sobre ele. Olha comigo que 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quem está escrevendo isso aqui é Paulo, um grande missionário e um grande homem chamado por Cristo para levar a mensagem de Deus aos gentios, aos que não eram judeus. E ele aqui está falando para Timóteo, que era talvez um dos seus primeiros discípulos, ou que a gente mais conhece na palavra de Deus. E o que ele está falando para Timóteo é: Timóteo, se atenha, permaneça firme nas coisas que você conhece e nas convicções que você tem da palavra de Deus. E aí então ele expõe esse versículo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, e vai seguindo. A escritura é a própria palavra de Deus, é esse manual da minha e da sua vida. Essa palavra é inspirada, ela é o sopro do Espírito Santo para os homens que escreveram. É a palavra de Deus. Esse termo não é um termo pejorativo, é a própria palavra de que Deus revelou para nós. Certamente é o motivo de que hoje não precisa Jesus aparecer de novo para nos ensinar um novo ensino, para nos falar uma outra coisa. A gente não precisa ver milagres e grandes coisas. Deus não precisa falar audivelmente para conosco, porque a palavra dele já nos diz o que ele quer revelar para nós. Está ali presente na palavra dele. E ela é útil, ela é profunda. É como uma luz em meio à escuridão. É aquela luz que quando você liga, você enxerga as coisas ao redor. Se você já dirigiu de noite na neblina, não vê nada. E você liga o farol baixo, você continua enxergando só um pouquinho. Você liga o farol alto e você enxerga um pouco mais. A palavra de Deus é como o sol. Ela faz com que todas as coisas ao seu redor sejam iluminadas e sejam enxergadas por uma nova visão. Ela é útil para o ensino. Muitas vezes, pela falta de instrução, a gente se perde tantas vezes. Tantas vezes você já viu uma pessoa aprendendo a mexer no celular, e eu não sei como essas pessoas conseguem desbloquear uma coisa, e conseguem colocar vírus dentro, e tiram outras coisas, e acabam com o celular em um dia só, com 3 toques.
Deixa o celular com um bebê de colo ou uma criança para ver o que ele consegue fazer, aonde consegue chegar. Pela falta de instrução, a gente se perde tantas vezes, e é por isso que é útil para o ensino. Nós precisamos conhecer essa palavra para a gente ser restaurado. A segunda parte, ele fala da repreensão. É o nosso convencimento, é o convencimento que a gente precisa para fazer o homem ver o errado do seu caminho e para começar a caminhar no caminho certo. É parar aonde ele não está no caminho certo, antes de um precipício, e poder tomar a rota correta. Envolvendo a correção, porque a correção ela fala sobre isso. Todas as teorias, teologias e ensinos éticos, eles precisam ser comprovados e comparados com a palavra de Deus. O que for contraditório a ela, não deve ser seguido por nós, porque ela é o padrão da nossa vida. Por fim, para a instrução da justiça. Essas palavras, elas são estudadas para que seja útil, para que a gente consiga viver elas e corrigir e tornar o caminho então novamente, para que eu e você sejamos úteis para toda boa obra, para que nós possamos servir aos outros com competência e com clareza. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. O melhor exemplo disso que eu consigo pensar é alguém que te traz um mapa. E você olha no mapa e você vê, eu tenho que andar nessa estrada por tantos quilômetros e depois eu viro para a direita. Então você está nesse caminho. Você entra na estrada e vira para a esquerda. Você começa a andar e de repente o GPS acusa e diz para. Essa é a repreensão. Você está no caminho errado. Você precisa voltar para o caminho certo. A correção. E então você pode ser instruído novamente para a direção que precisa caminhar, a instrução na justiça. Quando a gente encontra a palavra de Deus como um padrão para a nossa vida, a gente começa a reconhecer a autoridade dela. Agora, concorda comigo, se a palavra de Deus ela é tão importante, nós precisamos conhecer ela a cada dia mais e cada dia de uma maneira mais profunda. Na escola bíblica, começa às 9 horas, eu preciso estar aqui e eu preciso beber dessa palavra, porque ela vai ser útil para o meu coração. Durante a mensagem, eu preciso trazer um material para estudar, para anotar, para copiar, porque eu preciso conhecer. Durante o meu tempo devocional de leitura da palavra, no meu quarto, na minha casa, eu preciso dedicar tempo, porque essa palavra pode transformar o nosso coração. A palavra é manual na nossa vida. E sobre ela que a gente precisa descansar, e sobre ela que a gente precisa depender. Então sim, existe um ponto de contato entre a terapia e esse acompanhamento que temos falado. Nós precisamos de um material profundo e adequado sobre o funcionamento do ser humano, para nós lidarmos conosco mesmo. A gente precisa de um manual para nos ajudar. Segunda coisa então, Cristo. É tudo sobre Ele e é tudo para Ele. Abre comigo então em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o 9. E eu quero contar uma outra história. Imagina que eu e a Sofia temos uma vida apertada, não dá sempre para comer no McDonald's ou no Madeiro. É a vida normal de todo mundo, certo? Está difícil pagar as contas, a gente está apertado e de repente alguém nos liga e fala: querido, depositei 5 milhões na tua conta, é só aproveitar. Quanta conta e quanto boleto a gente ia pagar com isso, né? Agora imagina essa situação então e eu vejo que na conta tem 5 milhões. Eu penso, se eu não fizer nada, isso aqui já está rendendo, eu nunca mais preciso trabalhar. Eu posso ser voluntário para o resto da vida. Então chega na primeira semana e eu saco 10 mil e eu falo: Sofia, hoje a gente vai comer no McDonald's, 25 combos para cada um, até não aguentar mais. A gente vai fazer todo o passeio que quiser. A gente vai alugar uma Ferrari em Porto Alegre. Eu nem sei se tem, mas hoje eu descubro. A gente vai fazer o que quiser e a gente vai se divertir. Depois daquele dia, dos 10 mil, a gente gastou. Mas tem tanto mais lá dentro. E aí a Sofia começa a olhar para as contas e começa a ver: puxa, a gente está apertado.
O que está acontecendo? Como é que a gente pode estar apertado? Samuel, tu não disse que a gente estava rico, que tinha 5 milhões, como é que a gente está apertado de dinheiro? Eu viro para ela e falo, querida, tu não sabe como é trabalhoso ir para o banco. Eu tenho que ir no banco, pegar a fila, conversar com as pessoas, então tem que ir no caixa, pedir para sacar o dinheiro, tudo isso dá muito trabalho. Vamos continuar como a gente está? Deixa lá o dinheiro, dá tanto trabalho buscar. Eu acredito que essa história não faz muito sentido para você e para mim, porque se você tem acesso a tudo isso, a toda essa riqueza, você vai usar. Se a palavra de Deus é o manual da nossa vida, o que Cristo nos traz é uma riqueza tão grande, que tantas vezes a gente não usa. A gente tem acesso a todas as promessas que Cristo nos traz, mas a gente se conforma de viver uma vida triste, medíocre, tantas vezes, sofrendo, pedindo por migalhas, enquanto Cristo nos oferece o banquete a cada dia. Nós somos ricos no Senhor, e é isso que esse texto vai falar, e a gente acaba vivendo como mendigos, como pessoas carentes, mesmo conhecendo o lugar do pão. Olha o que 2 Pedro, a partir do versículo 3, no capítulo 1 diz: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso, mesmo empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O que esse texto está dizendo, e o que Pedro começa dizendo é, nos primeiros versículos antes desse 3, vocês têm uma fé de mesmo valor do que eu e todos os apóstolos. Qualquer gentil, qualquer judeu, qualquer um que reconhece quem é Jesus, tem uma fé tão valiosa quanto a nossa, que vimos o próprio Jesus. Portanto, o divino poder desse Cristo, de quem Ele é, através da cruz, através do que Ele fez por nós, nos deu tudo de que necessitamos, todas as coisas. Quando nós encontramos a nossa identidade em Cristo, entendemos que temos tudo o que é necessário para uma real mudança. Nada mais é necessário. Assim nós somos ricos por ter tudo o que nós precisamos. Através do poder de Cristo, nós somos presenteados com tudo o que precisamos para uma vida saudável e equilibrada. É essa vida, o conceito de vida apresentado no texto, são todas as propriedades para uma vida saudável e equilibrada. Para a vida, mas também para uma vida de fidelidade com Deus. Longe de Cristo, eu não consigo encontrar esse equilíbrio. Eu preciso de Cristo, porque Ele me deu tudo o que é necessário. Os nossos maus desejos, a nossa corrupção interna, o que tem na nossa cobiça, os nossos erros, eles são promotores da corrupção no nosso mundo. E não o mundo nos corrompe, porque já está dentro de nós a corrupção. Entenda que você ou eu, nas oportunidades de ser desonestos, muitas vezes nós falhamos. E a gente julga grandes pessoas e fala, os políticos, eles fazem isso, e com certeza eles fazem, porque eles têm acesso a milhões e bilhões. Mas a gente, às vezes, para devolver o troco de R$2, a gente não dá. A corrupção está dentro do nosso coração, está aqui dentro, e ela precisa ser tratada. Deus vem para nos salvar de nós mesmos, do pecado que já está dentro de nós. Então, Pedro começa uma sucessão de coisas, é como se fosse um degrauzinho após degrau.
aonde ele vai mostrando uma maturidade espiritual, uma maturidade cristã. E ele começa falando no versículo 5 sobre a fé. Cristo viveu e morreu por nós, para que a fé, ou seja, a certeza das coisas que nós não vemos, convicção das coisas que nós não vemos, ela seja gerada uma virtude, a excelência, a coragem da gente praticar o que precisa, da gente viver pelo que a gente sabe e não só pelo que a gente sente. Mas se a palavra diz que é assim, eu quero seguir a palavra. E a virtude, ela gera o conhecimento. E esse conhecimento não é só um conhecimento do saber, mas é um conhecimento que está gerando uma ação prática. Eu vou dar um passo prático com relação ao que eu sei. E isso vai gerar o domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade de eu lidar comigo mesmo. E se você é que nem eu, às vezes eu canso de mim mesmo. E eu queria dar umas férias de mim, mas não consigo. Depois do domínio próprio, a perseverança ou a paciência, outras versões, é o descansar esperançoso. Eu estou descansando em Deus, mas eu tenho esperança de que Ele vai fazer o que precisa na minha vida, de que as coisas que eu preciso, Ele vai agir, Ele vai tratar, Ele vai corrigir. Da perseverança, a piedade, que é a prática de uma vida cristã. Eu colocar em prática os conceitos que eu conheço, para gerar fraternidade. A fraternidade é o amor pelos irmãos. É eu não ver mais as pessoas ao meu redor como invisíveis, mas eu olhar as pessoas e me importar com o sofrimento e com as alegrias dela. Aprender a chorar junto e aprender a rir junto. Para que tudo isso então gere o amor, que é o próprio caráter de Deus. Deus não tem amor, Deus é amor. E o seu amor trouxe Cristo para nos permitir viver uma vida abundante. Para que todas essas coisas se tornem evidentes na nossa vida. Ou seja, dentro disso, a nossa caminhada cristã precisa se parecer muito mais com uma progressão, ou seja, um progresso moral. Aos poucos eu estou aprendendo e estou me tornando um pouco mais parecido com Jesus, do que um tiro inicial e depois uma tristeza. É a corrida de maratona e a corrida de 100 metros. Às vezes na nossa vida cristã, a gente tem um tiro inicial e fala, nossa, eu encontrei em Jesus tudo que eu precisava, agora não encontro mais, agora já, Ele não está mais sendo suficiente, eu preciso de outras coisas, Ele não me adianta mais de nada. A progressão, ela precisa ser aos poucos. Eu preciso ir conhecendo mais da palavra, conhecendo mais de Cristo, vivendo Ele, confiando nele, para aos poucos isso ser uma progressão. Para quando eu chegar no final da minha vida, eu estar no ápice do meu crescimento com Cristo espiritual, no ápice da minha confiança nele. Esse é o objetivo. Porque na verdade, como diz o versículo 9, ao esquecermos de nossa identidade em Cristo, a gente perde a percepção de que a gente pode ser transformado, que a gente vive a nossa vida tantas vezes pautado nos problemas, nas coisas que não estão acontecendo. Existe uma frase de Abraham Kuyper, um teólogo holandês, que diz assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. A Ele pertence tudo que nós somos, tudo que nós temos. E para Ele que a gente precisa correr. Por isso, deixa eu apresentar um quadro. Esse quadro, ele não está falando de uma psicologia cristã nem nada disso. Esse quadro está falando sobre a verdade bíblica e o pensamento moderno. Se você olha para a nossa sociedade hoje em dia, esse é o pensamento que se tem. Se você olha para a palavra de Deus, é esse o pensamento que nós encontramos. Vamos por cada um deles então. O primeiro princípio da palavra de Deus, e contrapondo uma vida moderna, um pensamento moderno, é que o centro é Cristo, é sobre Jesus, é sobre Ele e não sobre eu. Tudo que eu vivo está centrado e dependente de Cristo. Eu dependo inteiramente dEle. É para Ele. A vida não é sobre mim, mas é sobre Ele. A glória não é para mim, mas é para Ele. O centro é Cristo. O pensamento moderno diz: o centro sou eu. Eu preciso ver as minhas aflições, os meus problemas, porque eu preciso cuidar mais de mim mesmo e as coisas que eu vivo. E eu entendo o equilíbrio nessas coisas, mas quando eu vivo pautado só por isso, eu esqueço o valor de Cristo
como centro. A segunda coisa é que a autoridade para um cristão precisa ser divina. Vem da palavra de Deus, não da minha fala, não de uma fala de qualquer outra pessoa, mas da palavra de Deus, inspirada por Ele. O pensamento moderno diz que a autoridade ela é humana, vem de homens, vem de pessoas, vem de conceitos. Existem vários conceitos que nos ajudam a entender um pouquinho mais sobre quem nós somos, com certeza, mas eles não podem ser a autoridade final sobre a nossa vida, porque a autoridade precisa vir de Deus. O problema é o pecado. O problema do nosso coração é o pecado. É algo que está dentro de nós. Para o pensamento moderno, muitas vezes, o problema ele é externo. É algo que existe ao nosso redor, é uma situação, uma circunstância. E eu acabo tirando o peso do que eu preciso ser transformado e aonde está o meu pecado. Entenda que existe um equilíbrio dentro de cada uma dessas coisas. E hoje o meu objetivo não é criticar uma área de atuação e não é bater em cima disso, mas é sim colocar Deus no lugar que é devido a Ele. Sim colocar a palavra dEle como autoridade final na nossa vida. Porque ela vai nos ajudar a corrigir cada uma dessas coisas. Precisa ser sobre Cristo, precisa ser a palavra dEle. E o problema continua sendo no meu coração. O problema primário do ser humano está dentro do seu coração. Dentro de tudo isso que nós falamos, talvez você me pergunta, ok, e o que isso tem a ver com o tal do discipulado? E o que isso então tem a ver com a gente? Eu te respondo agora com a nossa contribuição, a igreja. Abre comigo então em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Esse é o último texto que eu quero ler nessa manhã. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Ou seja, eu só consigo passar para uma outra pessoa algo que está dentro de mim primeiro. Eu só consigo ajudar uma outra pessoa a pensar biblicamente se eu primeiro conhecer a Bíblia. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso ter uma caminhada com Cristo. Eu preciso disso para ajudar outra pessoa. Porque em todo discipulado que a gente faz, em toda conversa, a situação não é sobre o que eu acho sobre a vida de uma pessoa. Não pode ser. A situação é o que a Bíblia fala sobre essa área. E sobre como eu posso ajudar a pessoa a identificar isso na vida dela. Precisa habitar dentro de mim e dentro de você. Para que através disso, o chamado para a igreja é: ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Ensinem o texto, o contexto que a palavra fala e o que ela nos mostra. E aconselhem, ajudem a pessoa a entender essas áreas na sua própria vida, baseado no que a palavra diz. Com toda a sabedoria, que não pode vir só de nós, mas nós dependemos de Deus. A gente depende dEle. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em seu coração. É engraçado que Paulo ali coloca um louvor, uma adoração, citada e cantada. Quantas verdades a gente aprende sobre a palavra de Deus quando a gente canta. Quantos hinos que a gente conhece e a gente percebe que são elementos claros da palavra de Deus. Quantas músicas infantis que nos mostram as verdades mais profundas, que precisam estar dentro do nosso coração e precisam habitar. Dentro de tudo isso, a nossa gratidão, ela nos coloca no nosso lugar devido e coloca Deus no lugar dele. É tudo sobre Ele e é tudo para Ele. Pensando em tudo isso, a sua e a minha contribuição primária é a gente conhecer a palavra de Deus para ajudar outros, para que conheçam também. E dentro disso, a gente poder ajudar as pessoas. Que os nossos discipulados, os nossos acompanhamentos e os nossos aconselhamentos, eles aconteçam, eles precisam acontecer.
porque eu entendo que é falha da igreja, é nossa falha, ter pessoas que estão caminhando sozinhas, pessoas que têm sofrido, pessoas que estão tristes ao nosso lado, e a gente talvez não tenha perguntado como elas estão, e a gente talvez não tenha se importado de uma forma prática. A gente pode crescer com isso, com certeza. O discipulado, ele é uma ferramenta, ele é um princípio bíblico que vai nos ajudar disso. Concluindo então, com algumas coisas práticas que eu consigo perceber. Existe uma pergunta antes dessas frases. A primeira pergunta é: quem é a autoridade maior na sua vida? Se a autoridade maior é a palavra de Deus e é Cristo, todas as coisas vão precisar passar por esse crivo. Todas as coisas que passarem nesse crivo sobre a palavra de Deus e sobre Cristo, você tem tranquilidade. Mas as que não passarem, cuidado, porque é um sinal de alerta sobre aonde está a autoridade na tua vida. Dentro disso, conheça a Bíblia toda, porque toda ela vai te ajudar a compreender. Você lê sobre o texto de "Vinde a mim, todos estão cansados", é uma coisa especial, profunda, mas isso está dentro de um contexto muito maior. E dentro de um contexto teológico, sobre o que Cristo de fato faz no nosso coração. Então você vê histórias como Abraão, que foi chamado para sacrificar o próprio filho. Que pai faria isso pelo filho, mas pela fé ele obedece a Deus e o seu filho depois é poupado. Mas a gente vê uma situação prática, de confiar, de depender. A palavra de Deus inteira, ela vai compor as necessidades de transformação para o nosso coração. A segunda coisa, deposite todas as áreas da sua vida em Cristo, porque todas pertencem a Ele quando você entrega a sua vida a Ele. Não guarde nada, deposite todas, porque Ele é o maior interessado na transformação do seu coração. A terceira, se disponha a ajudar os outros em seus sofrimentos. Nós não temos a incumbência ou a responsabilidade de resolver o conflito dos outros, mas sim de ser amáveis, de ser irmãos, de se importar, de chorar junto, de se alegrar junto. Isso é uma vida de igreja. E por fim, busque um auxílio, busque um acompanhamento e um discipulado. Se nós temos oportunidades de conversar com pessoas de confiança aqui, que a gente possa utilizar desse valor. Muitas vezes eu percebo, ao eu me encontrar com o meu discipulador, que ele fala coisas que eu não queria escutar. Várias vezes. Porque ele fala coisas que são reais do meu coração. Essa semana eu conversando com ele, eu reclamei de tantas coisas e chorando, falando das coisas que eu não aguento mais e não sei o que fazer. E ele me disse: a alegria do Senhor é a nossa força. E a última coisa que eu queria pensar era na alegria. Mas esse princípio é real. A minha alegria precisa estar no Senhor, para que a força do meu dia a dia seja real também. Tantas vezes a gente conversa aqui na igreja com pessoas, e no final da conversa a pessoa fala: nossa, eu precisava tanto falar disso há tanto tempo. E a gente pergunta: querido, por que tu não veio antes? Eu estou aqui toda semana, todos os dias. Só a segunda não, que é de folga. Todos os outros dias eu estou aqui. Tem tantas outras pessoas que podem ajudar. O conselho está à disposição para poder servir. Nós temos líderes de grupo pequeno, tantas áreas de atuação que a gente pode e quer ajudar os outros. Não fique sozinho. Dentro de tudo isso, para concluir, eu quero reiterar. Existe um retrovisor padrão. Existe uma verdade que precisa ser o padrão da minha vida. Outras coisas vão ser úteis, vão ser utilizadas e podem ser utilizadas, e eu não estou falando contra elas, mas sim, eu preciso reconhecer esse retrovisor padrão na minha vida. Não vai funcionar se eu colocar um substituto que não tiver a mesma qualidade do que a palavra de Deus. Nós fomos feitos assim. Dependa da palavra de Deus e entenda os passos dentro disso.